Fala galera, beleza? Meu nome é Davi Leone, eu sou aluno do nono ano do ensino fundamental e hoje eu vou falar sobre função quadrática, certo? Também chamada de função polinomial do segundo grau. Beleza, vamos lá. A função quadrática é dada pela seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Sendo a e b os coeficientes e c o termo independente, certo? Lembrando que esses três termos eles vão pertencer aos conjunto dos números reais, certo? Mas o a ele vai ser diferente de zero, né? Porque se ele fosse igual a zero, né? Então esse termo aqui ia zerar, ia ficar só bx mais c, ok? O gráfico da função quadrática ele é dado por uma parábola, certo? A parábola, nesse caso aqui, ela vai ser uma simétrica, né? E ela pode ter uma concavidade para cima ou uma concavidade para baixo. Quando a gente vai a concavidade para cima, o a ele vai ser maior do que zero, certo? Então essa informação aqui vai nos ajudar quando a gente for esboçar o gráfico. E quando a concavidade for para baixo, o a ele vai ser menor do que zero. Beleza, agora que a gente já entendeu qual é a forma de uma função quadrática e também de que o seu gráfico é uma parábola, agora a gente vai falar sobre as coordenadas do vértice, né? O x do vértice e o y do vértice. Então deixa eu só dar uma apagada aqui. Coordenadas do vértice. Bom, então agora vamos falar sobre as coordenadas do vértice. Bom, elas são o x do vértice, certo? Que é dado pela forma menos b sobre 2a, e o y do vértice. Nesse caso aqui é menos delta sobre 4a. Bom, eu vou aqui fazer um exemplo, certo? Para que vocês tenham melhor. F de x, deixa eu colocar aqui, claro. F de x vai ser igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, beleza? Então aqui agora a gente vai identificar os coeficientes, né? O a vai ser 1, o b vai ser menos 5 e o c vai ser 6. E agora nós vamos substituir aqui nas formas, beleza? Então o x do vértice menos b, então vai ficar 5, sobre 2a vai ficar 2, então nosso x do vértice vai ser 5 sobre 2, se você quiser escrever na forma decimal vai ficar 2,5. Nosso y no vértice, como aqui nós temos o delta, né, a gente vai ter que calcular ele, que ele é b ao quadrado menos 4ac, né? Então aqui, nosso b ao quadrado vai ficar 25, menos 4a, 1, e o c, 6. Logo aqui o nosso delta vai ficar 25 menos 24, portanto o delta ele é igual a 1, né? Então, quando a gente substituir aqui vai ficar menos 1 sobre 4a, o nosso a é 1, então vai ficar 4 aqui. E você pode colocar na forma decimal também, eu acho melhor de você colocar quando você for representar na forma numérica, né? Então é só fazer aqui 1 dividido para 4. Isso aqui vai dar 0,25, beleza? Menos 0,25. E qual a importância das coordenadas do vértice? Bom, a importância de determinar elas é porque por meio delas a gente vai obter o coordenado do vértice da parábola, né? Deixa eu montar aqui um gráfico para vocês entenderem. Ó, aqui nós temos a parábola, né? Uma parábola de concavidade para cima. Então, esse pontinho aqui, né? Esse menor ponto da parábola, a gente vai chamar ele de vértice da parábola. Então, aqui nós vamos ter o x do vértice, que ele também pode ser obtido por meio da média aritmética entre as raízes, né? Ou seja, x1 e x2. E aqui nós temos o y do vértice. E aqui nós temos o vértice da parábola, beleza? Então essa é a importância das coordenadas. Vai ser um dos componentes que vão ajudar a gente para esboçar o gráfico. Agora nós vamos falar sobre os zeros da função quadrática.
Só dar uma apagada aqui. Bom, vamos lá. Zero da função quadrática. Eles são dados aqui, né, pela fórmula de Bhaskara, né, que a gente já conhece. Então aqui o nosso x1 ele vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, enquanto o nosso x2 ele é dado por menos b menos raiz de delta sobre 2a, e o nosso delta, como a gente tinha visto, né, é b ao quadrado menos 4ac. Então agora eu vou utilizar aquela mesma exemplo que eu tinha dado, né, que era do f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, o delta eu já tinha feito, né? Ele tinha dado 1. Então basta a gente substituir aqui, né? O x1 e o x2. Então, menos b vai ficar 5, mais raiz de delta vai ser 1. Então, aqui vai ser mais 1. Sobre 2a, né? O nosso a é 1, então vai ficar 2. Portanto, o nosso x1, ele é 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. E o nosso x2 vai ficar 5 menos 1 sobre 2, né? Ou seja, ele vai dar 2. 5 menos 1, 4, 4 sobre 2, 2. Beleza? E eles vão ser os pontos que a parábola vão intersectar o eixo x. Né? Vale ressaltar que quando o delta ele for maior do que zero, nós vamos ter 2 pontos. Beleza? Que vão intersectar o eixo x. Quando o delta for igual a zero, nós vamos ter apenas um ponto. E quando o delta ele for menor do que zero, nós não vamos ter nenhum ponto intersectando o eixo x, né? Como se a parábola estivesse meio que flutuando, né? E isso aqui também vai indicar a quantidade de raízes, né? Então aqui nós temos duas raízes diferentes. Se fosse igual a zero, eu teria uma raiz real dupla, ou seja, duas raízes reais iguais. E delta menor do que zero, porque não teria nenhuma solução no conjunto dos reais, né? Já que não teria como eu tirar a raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Então agora a gente vai falar sobre o ponto, que a parábola corta o eixo y, e basicamente ele vai ser o C, né? Mas por que o C? Porque o nosso x ele vai ser zero, né? Se está intersectando o eixo y, então o x ele é zero. Então aqui ficaria 0 ao quadrado, né? Menos 5 vezes 0, mais 6. Então isso aqui seria 0, isso aqui 0. Então sobraria só o 6, né? Nesse caso aqui é o nosso C. E com todas essas informações, agora a gente vai esboçar o gráfico, né? Deixa eu só apagar aqui. Espera aí. X1 foi 3. X2 foi 2. C, 6. Deixa eu ver aqui se X do vértice, Y do vértice, concavidade. Tá assim. Espera aí. Bom, para a gente conseguir esboçar o gráfico de uma função quadrática, a gente vai reunir todos os componentes que eu já havia falado para vocês, certo? Então a gente vai ter o C, que é o ponto que intersecta o eixo Y. Nós vamos ter as duas raízes, né? Nesse caso, se o delta for maior do que zero, é o nosso x1 e x2. Nós também temos que saber se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo. E também nós temos que saber as coordenadas do vértice, né? Que é o x do vértice e o y do vértice, para que assim a gente consiga descobrir o vértice da parábola. Então aqui vamos usar o mesmo exemplo que a gente já tinha usado, né? F de x
é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos aqui anotar todas as formações para que a gente consiga colocar no gráfico, né? O nosso x1 ele tinha dado 3, o x2 ele tinha dado 2, o ponto que interseca no eixo y é o nosso c, né? 6, o x do vértice ele tinha dado 2,5 e o y do vértice tinha dado menos 0,25. E além disso, a concavidade ela é voltada para cima. Então agora a gente vai esboçar aqui a parábola. Então vamos lá, primeiramente colocando aqui as nossas raízes, né, aqui no eixo do x. Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2 e 3, né, então temos aqui o nosso x1, não, nosso x1 na verdade é aqui, né, e aqui o nosso x2, então aqui a gente tem 2 e 3. O c, ele é 6, né, no eixo y aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse pontinho aqui, 6. X do vértice ele é 2,5, ou seja, a média aritmética, né, entre 2 e 3, 2 mais 3 vai dar 6. Aí, se você for tirar a média, dá 2,5. Que é o nosso x do vértice. Enquanto o y do vértice ele é menos 0,25. Então aqui, se a gente tem um 0, né, e aqui um menos 1, então menos 0,25 vai ser 1/4 disso aqui, né? Ficaria mais ou menos aqui. Então tudo isso a gente já pode esboçar aqui o gráfico. Aqui você já percebe que a concavidade ela é voltada para cima, né? Ficaria mais ou menos assim. Não está tão reto, mas dá para entender. E a parábola sempre vai ser de forma simétrica, né? Então beleza, agora a gente vai falar sobre ponto de máximo e ponto de mínimo. Aqui dá para a gente aproveitar o gráfico que a gente fez. O ponto aqui de máximo, na verdade, esse aqui é o ponto de mínimo, né? Porque é o valor mínimo aqui da parábola. E o ponto de máximo seria se essa parábola tivesse uma concavidade voltada para baixo, né? Eu vou aqui desenhar outro gráfico para vocês verem. Bom, então aqui agora a gente vai falar sobre ponto de máximo e ponto de mínimo, que tem tudo a ver com o vértice da parábola, né? Então aqui o ponto de máximo ele vai ocorrer quando a gente tiver uma concavidade voltada para baixo, beleza? Então vai ficar assim, concavidade voltada para baixo, então nosso vértice da parábola ele vai ser o ponto máximo. Enquanto o ponto mínimo ele vai ser quando a parábola tiver uma concavidade voltada para cima. Pronto, aqui nós temos o nosso ponto de mínimo. E é muito importante a gente saber desses conceitos, porque normalmente eles vão cair em algumas questões que elas perguntam sobre área máxima, área mínima, então é muito importante você saber para você conseguir fazer essa conexão, né, entre esses conteúdos. E por último, falta a gente falar sobre conjunto e imagem da função quadrática. Eu vou aqui agora fazer outro exemplo, né, de função, eu vou montar o gráfico e eu vou dizer para vocês qual vai ser o conjunto e imagem. Bom, então aqui agora o último tópico da nossa aula, né, o conjunto e imagem. Quando a gente estudou sobre função, a gente viu que o conjunto e imagem basicamente vão ser os valores atribuídos ao y, né, são todos os y. Então, quando nós tivermos aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, ou seja, nós teremos aqui o valor mínimo, né, no vértice da parábola, então o conjunto de imagem vai ser tudo que está acima, certo? Aqui ó, no eixo y, tudo que está acima do vértice da parábola. Então, basicamente, a gente pode escrever da seguinte forma: y pertence ao conjunto dos reais, tal que o y ele é maior ou igual a menos delta sobre 4a, que é a forma do y do vértice. E quando a parábola for uma concavidade voltada para baixo, vai ficar assim: y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual a menos delta sobre 4a, né? Porque aqui eu teria o valor máximo, então todos os valores de y que estiverem para baixo, né, que forem menores que o vértice da parábola, eles vão fazer parte do conjunto de imagem. Bom pessoal, então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado.
A qualidade da imagem não está tão boa, mas a gente vai melhorando aos poucos, certo? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhem para os seus amigos.